escrito pelo legislador da lei, Moisés. Os 5 livros do Pentateuco, primeiro livro, Gênesis, capítulo de número 1. Eu quero aproveitar esse ensejo e agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu nessa noite de estar falando da sua palavra. Agradecer também ao meu amigo, pastor Cairo, com a sua digníssima esposa, pastora Eliane. É uma honra estar aqui. Eu desejo que vocês continuem indo bem em todas as coisas, meus pastores. Em todas as coisas. Que Deus possa abençoar a vida de vocês de uma forma extraordinária. Continuem bem em todas as coisas, que tenham saúde, assim como vai a vossa alma. Continue ampliando a vossa tenda, estendendo o todo da vossa habitação. Firme bem as vossas estacas. Com certeza vocês transbordarão para a direita e para a esquerda e o seu ministério jamais será envergonhado. Aos amigos que se encontram aqui, Carlinhos, Andréia, o nosso amigo com a sua esposa, Saulo com a sua esposa, os demais, todos que se encontram aqui nessa noite, a nossa amiga com o seu esposo ali, todos vocês, eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem ao nosso coração nessa noite. Quem veio receber a voz de Deus? Amém? Adriele, é isso? É Adriele. Diaconisa Adriele, parabéns. Paulo, quando vai à casa de Eunice, lá se encontrava também Lloyd. Eunice era mãe de Timóteo e Lloyd era avó. E Timóteo, jovem, no começo da sua caminhada, Paulo senta naquela residência e olha para Timóteo e disse: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da palavra. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, tu salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Procura conhecer bem o estado das tuas ovelhas e zela bem do rebanho. Tenha certeza, Adriele, que Deus te chamou com um propósito. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Sem muita delonga, 1 Gênesis, capítulo de número 1. Todos encontraram? A partir do seu versículo de número 1. Hoje nós vamos falar sobre a criação. No princípio, criou Deus os céus no plural e a terra no singular. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, e o primeiro dia. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, e houve tarde e manhã, e o segundo dia. Podeis sentar. Amados irmãos, todos nós sabemos que o livro Gênesis, no seu capítulo de número 1, no seu capítulo de número 2 e o capítulo de número 3, ele aborda para nós nessa noite sobre a criação. O livro de Gênesis é o livro do princípio da criação. Gênesis é a origem de todas as coisas que aconteceu.
Deus, ele tem um propósito. Diga comigo, Deus tem um propósito. Se Deus tem um propósito, a Bíblia está dizendo, tem um princípio. E todo princípio também tem um fim. Não existe princípio sem o fim. O universo aqui, ele foi criado cerca de 15 bilhões de anos atrás. E nesse tempo só havia um Criador. Só havia se chamava Deus. E Deus fez uma ordem para a criação. A primeira ordem que Deus fez para a criação começou há 4.000 anos atrás. Como foi, pastor Zilmar Matos? Não somos daqui, você precisa entender isso. Nós não somos daqui, somos espirituais. Porque o texto bíblico nos dá respaldo que a nossa carne, ela vai voltar ao pó. Mas o nosso espírito volta a Deus. Escute, nós somos as únicas coisas eternas que existe na relatividade da criação. Quando eu falo de relatividade, eu estou falando, nós somos a única coisa que muda. Nós somos a única coisa que envelhece, pastora. Mas o texto bíblico nos dá respaldo também, que Deus não tem idade, Deus não tem juventude, e Deus jamais será idoso. Ele é o Criador, Ele está acima de todas as coisas. Quem crê que Ele está aqui no nosso meio nessa noite? A exposição bíblica do capítulo de número 1, o texto do capítulo de número 1, a introdução do capítulo de número 1, diz que o Pentateuco, 5 livros aqui históricos, ele foi escrito pelo legislador da lei Moisés. E depois que Moisés, ele escreve esse livro dos Pentateuco aqui, pois então, Moisés, ele escreve esse livro durante 40 anos, e esses 40 anos de sua peregrinação, aonde? No deserto. O texto diz que particularmente aqui, nos últimos anos, quando Israel, ele estava acampado de frente a Jericó, e do outro lado de Jericó, havia o rio Jordão, e o texto diz aqui, que ele estava numa campina, e essa campina se chama Campina de Joabe, e o texto diz que depois de 40 anos da peregrinação, no deserto, Israel estava cativo durante 400 anos de escravidão. Ou seja, eu já posso entender que Deus não chamou o seu povo para ser escravo. E eu fazendo um estudo sobre isso aqui, Israel andou 40 anos perdido sobre o deserto. Diz o historiador Flávio José que a viagem não era para durar 40 anos. A viagem, pastora, era para durar apenas 15 dias. Mas como é isso, pastor Zilmar? Me explique, escute. Eles ficaram rodando entre círculo, perdido, sem saber onde está. Sabe o que é que eu aprendo? Quem tem visão de águia não se perde, irmão. Quem está na direção de Deus não se perde. Quem ouve a voz de Deus não se perde. E por mais que Moisés ensinava para eles, por mais que Moisés instruía eles, mas eles não obedeciam. O segundo livro dos Pentateuco, Deuteronômio, capítulo de número 28, diz: atentamente, se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, guardando todos os mandamentos que o Senhor hoje tem te ordenando, o Senhor está te ordenando, ou seja, Ele vai te colocar por cima e não por baixo. Tu serás cabeça e não cauda. Tu terás para emprestar, porém tu não tomarás emprestado. Ele está dizendo, essa é a herança daqueles que servem ao Senhor. O texto está nos explicando aqui que os 5 livros, audiência primária, esse livro de Moisés aqui, Moisés eles iriam fazer o quê? Reorientar o povo. O povo precisava ser orientado, como a nossa irmã citou aqui. Moisés usou um pouco ali da teologia. Nós precisamos entender o que é a teologia.
Tel quer dizer Deus. Logia quer dizer tratado acerca de Deus. Mais nada. Quando a gente se dedica às coisas de Deus, não precisa você se preocupar. É automático, cai na conta, irmão. Deus, ele não deixa o seu povo envergonhado. Escute. Gênesis capítulo de número 1. Do versículo de número 1. E o versículo de número 2. A Bíblia está nos ensinando. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Céus no plural. Quando a Bíblia está nos explicando aqui, ele estava o quê? Criando os céus. Por quê? Havia uma desorganização. Devido o quê? Quem estudou aqui já na escola? Quem já ouviu falar no Big Bang aqui? Diz que houve uma grande explosão na terra, não é isso? Mas a Bíblia me ensina que não foi o Big Bang que caiu na terra. E nós vamos entrar nesse texto. Criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. Lá no céu, no terceiro céu, o céu da glória de Deus, porque são 3. O céu da glória de Deus. O segundo céu é o céu cósmico, aonde habita as estrelas, as galáxias, os planetas. E o primeiro céu, o céu aqui embaixo, aonde as aves voam. Mas lá no terceiro céu, havia um coral. E nesse coral, havia um que era líder nesse coral. Ele regia todo o coral. E ele se chamava Lúcifer. Lúcifer tinha a responsabilidade. Toda vez que Deus queria ouvir um hino de adoração, ele dizia: Lúcifer, prepara o coral. Porque Lúcifer era um anjo de luz. Não confunda Lúcifer com Satanás. E diz que Lúcifer preparava o coral. Aqueles hinos mais lindos, igual foi entoado hoje aqui. E Lúcifer começou a entoar aqueles hinos mais lindos para o Senhor. Mas chegou um momento que Lúcifer queria ser maior do que Deus. Ele se engrandeceu. Quando ele olhou aqueles diamantes, aquela safira, aquele jaspe, aquele ouro. Porque o texto diz que as ruas são de ouro, o mar são de cristal. Diz que quando ele olha tudo aquilo, ele cresceu, ele se exaltou, ele achou que poderia ser maior do que Deus. Eu posso entender aqui, irmãos, quem sobe rápido demais, desce, mas quem desce, sobe. Escute, acho que você não entendeu. Quem desce, sobe. Quem desce, sobe. Só tem um segredo de nós subir, descer, porque comunhão e oração são princípio de fé. Escute, Lúcifer, ele se engrandeceu, diz: pronto, eu sou líder, eu acho que eu posso ser maior do que Deus. E Deus pega Lúcifer com a terceira parte do anjo e lança na terra. Aí, evangelho segundo escreveu Lucas, não foi Big Bang, vou te provar isso. Capítulo de número 10, versículo 18 diz: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Já não era mais Lúcifer, era um anjo caído. O diabo, aonde ele está, pastor? Ele está na terra. E ele está procurando um corpo para habitar. E por que que o cidadão estupra? Por que que o cidadão mata? Por que que o cidadão rouba? Por que tanto feminicídio? Por que está acontecendo tanto latrocínio? Porque se o cidadão esfaqueia a família dentro de casa e depois volta em si, não sabe o que fez. Porque o diabo, ele está procurando um corpo para habitar. E quando ele encontra, ele habita. Paulo já dizia
Na carta de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. Não sabeis vós que vocês não é templo do diabo, vocês é templo do Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver quem é templo. Adore, adore. Eu estava vendo um silêncio aqui hoje, irmão. Agora é noite de adoração. Adore, 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 adore. Escute. Deus, quando vê aquela situação, a terra sem forma e vazia. O versículo de número 2 de Gênesis 1, a terra porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Espera aí, pastor. Quem? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ué, mas Deus não estava lá? Como é que o Espírito de Deus vai pairar sobre as águas? Aqui já entra a Trindade. Se eu e você entrar no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26, lá já vai estar escrito: façamos, no plural, não no singular, o homem, a nossa imagem e semelhança. O que é uma imagem, irmãos? Quem já se olhou no espelho aqui, levante a mão. Quem já se olhou no espelho? Aí olha de, eita, como eu sou bonito. É ou não é? É ou não é? Carlinhos olha no espelho e diz assim: mas eu sou um gato. E o que é uma semelhança? É parecido ao quem? Se nós somos uma imagem, nós também somos uma semelhança. E nós precisamos sermos parecidos com quem? A nossa forma de falar, a nossa forma de agir, o nosso comportamento. Porque a Bíblia está dizendo que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós não somos corpo do diabo. Nós somos corpo do Espírito Santo. A terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz. Deus agora veio até a terra. Mas antes de Deus chegar na terra, Ele precisava estar no segundo céu. Esse segundo céu é onde estão as estrelas. Se o cientista tivesse estudado a Bíblia há milhões de anos atrás, ele tinha descoberto uma coisa: que as estrelas são formadas por nuvem de gás, constituído por poeiras e hidrogênios. A Bíblia é linda, irmãos. Tudo que você precisar de Gênesis está na Bíblia. Você não precisa ter dúvida. Tudo que você consultar está na Bíblia. E agora, quando Deus ele observa o segundo céu, estava tudo escuro. Estava uma escuridão. E de repente Deus fez isso, ó, haja luz. E houve luz. Apaga essa luz para você ver aqui. É treva. É escuridão. Pastor, ainda não entendi. Aonde nós chegarmos, as pessoas têm que nos ver como luz. Eu estava uma vez no supermercado, escute isso. Eu entrava numa prateleira e uma senhora me seguia. Eu entrava em outra e a senhora me seguia. Eu olhava para minha roupa: o que está acontecendo? Será que tem alguma coisa errada? E eu pegava de mim e a senhora com os olhão desse tamanho, parecia uma tocha de fogo, pastor. E ela me seguia, pastor. De repente, quando eu paro, eu olhei para ela. Ela disse: eu posso interromper um pouco o senhor? Eu falei: sim. O senhor é crente, né? Eu falei: sou, do reteté.
lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ela disse, eu perguntei por quê? Ela disse, porque eu estou vendo um fogo do Espírito de Deus na sua vida. A paz do Senhor, também sou crente. Levítico 6,3 diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem é esse altar? É esse aqui? Não. A Bíblia diz que nós somos o altar de Deus. Deixa eu ver quem é o altar de Deus aqui nesta noite. Escute. Deus, quando vê aquela situação, haja luz, houve luz. As luzes cósmicas, as estrelas, as galáxias, os planetas começaram a se formar. Porque com a queda de Satanás destruiu tudo. Quando Deus chega no outro céu, começou a ver aves, pássaros. Aí quando Deus chega aqui na terra, tudo destruído. Por quê? Eu disse no começo que há 15 bilhões de anos já havia seres. Não estou dizendo cerca de ser humano. Havia seres. Eu pregava um dia desse sobre o dinossauro. O irmão falou, pastor, e não é que é mesmo? Quando Deus olha, só vê aquela matéria-prima, a terra. Quem já brincou com argila aqui, no colégio? Quando eu estudava, a professora mandava fazer uns bonequinhos com argila, aquele negócio. Aí Deus, quando observa aquilo, Gênesis capítulo 2, então formou o Senhor Deus alguém, o homem, do pó da terra. Quando Deus pega a argila, começa a observar aquela argila. E o diabo olhando de lá e diz assim, agora eu quero ver quem é que vai adorar a Deus. Olha como ele está falando, agora eu quero ver quem vai adorar nesta noite da Ebenezer, Deus. Acho que você não entendeu, agora eu quero ver quem vai glorificar Deus essa noite. O diabo não suporta uma adoração. O diabo não suporta, o sangue de Jesus tem poder. O diabo não suporta um glória a Deus. Você sabe como se separa o joio do trigo? Quem mexe com chakra e fazenda aqui sabe. Sabe como é que separa o joio do trigo? É na madrugada. Por quê? Porque na madrugada é que a brisa está caindo. Na madrugada, quando a brisa cai no joio, o joio continua assim, ó, duro, endurecido, não abre, não sente, não dá lugar. É na madrugada que nós vamos ver a diferença entre o joio e o trigo. A mensagem pode estar caindo, o fogo está caindo, mas está olhando que hora vai terminar. Está olhando para o relógio. Mas o trigo é diferente, irmão. Na madrugada, quando a brisa está caindo, ele penetra no trigo, porque o trigo, ele é o quê? Ele cede, ele se abre. E quando cai a brisa sobre o trigo, ele começa a ficar assim, olha. Olha. Acho que você não entendeu ainda, olha. Ele começa a sentir, olha. É a brisa caindo no trigo. Deixa eu ver quem é o trigo aqui. Levante a mão, levante. Aí Deus pega. E o diabo está olhando de lá. Já vou encerrar. Eu quero ver quem vai me adorar. Aí Deus faz a bonequinha, a cabecinha, igual a cabecinha do pastor Zilmar, parece um coquinho. Faz a cabeça. Começa a pegar a argila, forma os olhos, o nariz. Aí a Bíblia diz: então formou o Senhor Deus ao homem
do pó da terra. Aí quando Deus faz as pernas, faz o boneco, aí o diabo olhando de lá, eu quero ver quem vai adorar agora. Aí Deus agora vai lá na narina e faz assim, ó. Não é o Espírito Santo, é o sopro, o Espírito do homem. E faz isso, ó. Coloca o espírito do homem sobre ele. E o homem passou a ser alma vivente. Aí Deus forma. Formar quer dizer assaã, que quer dizer no hebraico fazer, fabricar, realizar. Aí Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo 23, vem completando. O que está escrito lá? A hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores, eles passarão. Ah, você não entendeu, deixa eu ver se tem adorador. A hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores, eles passarão a adorar o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai ama aqueles que o adoram. Sabe o que é que o diabo tem raiva de mim, de você? Porque nós somos adoradores. Sabe por que o diabo se levanta contra você? É porque você serve um Deus vivo. A irmã Maria, escute. A irmã Maria gostava desse princípio da oração. O nosso irmão Pedro, ele estava aprisionado, preso, por causa do Evangelho de Cristo. E a irmã Maria, ela sabia orar. A irmã Maria sabia o que era a oração. Oração não é você ficar 1 hora de joelho, 2 horas de joelho, 4. Não, pare aí. Não é isso. A irmã Maria sabia o que era a oração com objetividade. Ela tinha intimidade com Deus. E na igreja primitiva, ela reuniu as irmãs. E havia uma jovem lá, Adriela. E essa jovem, ela estava lá no meio. E se chamava essa menina Rod, menina florida. E essa menina Rod estava de joelho, orava, consagrava. E Deus usava ela tremendo naquele lugar. Quando ela estava orando, de repente alguém bateu na porta. Quem vai lá fora? Deus ordena Rod. Quando Rod chega lá fora, diz assim: irmã, pode parar de orar, porque o nosso irmão Pedro, ele está aí fora. Isso é oração com objetividade. Aí as irmãs disseram: não é Pedro, é o anjo de Pedro. Por que elas disseram isso? Porque Salmo 34, versículo 7, diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o... Você tem um anjo aí? Levante a mão. Eu tenho. Quando eu quero acordar, eu peço anjo. Cada crente tem um anjo, sim ou não? Salmo 34, 7 está dizendo que o anjo do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Provérbios 7 diz que o temor a Deus é o princípio da verdadeira sabedoria. Quem tem Deus tem tudo, irmãos. Pastor, eu sou analfabeto. Deus não está te perguntando se você é analfabeto. Você tem Deus? Levante a tua mão e dê um glória a Deus aí. Aí diz assim: Pedro está aí fora. Aí disseram: não é Pedro, é o anjo de Pedro. Quando ela sai, era Pedro. A igreja primitiva tinha esse costume. A casa de Deus era aberta de manhã, de tarde, de noite e na madrugada. Por que Deus formou o homem do pó da terra? Para nós adorarmos. Deus não chamou a mim, não chamou a você para servir algum cativozeiro. Eu vou dizer, Deus não nos chamou para adorar Cafúcio, Maomé. Deus não chamou para estar adorando o Padre Cícero. Eles não têm nada a nos oferecer. Você vai lá hoje no túmulo de Maomé, está escrito: já foi o Maomé, só está os ossos mortais. Você vai lá em Cafúcio, vai estar escrito: aqui
És o Maomé, já foi Cafúcio. Só está os ossos mortais. Você vai lá em Canidé, no Ceará, pá de inciso, vai estar escrito, já és pá de inciso. Só está os hortos mortais. Você vai lá em Jerusalém, vai estar escrito, ele não está mais aqui, ressuscitou ao terceiro dia. Ele nos chamou para adorar. E o sentido da adoração tem que ter reverência. Deus não chamou ninguém para escravo. O caba mata, depois não sabe por que matou. É porque o diabo encontrou um corpo para habitar. O diabo usou alguém para usar crack, merla, cocaína, fez besteira. Por quê? Porque o diabo está à procura de um corpo para habitar. Tinha um jovem na minha igreja, casado. Lutei. Não vou citar nome. Eu tinha um carro, acho que eu já vim pregar com ele aqui. Era um Astra. Eu entrava com esse carro numa boca de fumo na 5 do setor sul. Eu apagava o farol e entrava. Toda vez que ele não ia na igreja, a esposa chorando, lá no banco, chorando muitíssimo, porque já não aguentava mais. Era espancável, ele espancava as filhas também, por causa do crack. E eu buscava ele, levava para casa. Uma certa feita, estava tendo um culto no lar, e ele não estava. Eu disse, fica aqui, que eu vou lá buscá-lo. E lá vem ele, cheio de vômito. Eu disse, entra no banheiro, toma um banho, porque você vai participar do culto lá na tua casa. E esse jovem, ele batizou nas águas, serviu ao Senhor conosco. Íamos para a nossa sede mundial, louvava, e ele ia com um conjunto de varões. E uma certa feita, olha só como a mulher sábia, ela tem que edificar a casa, irmão. Se a mulher sábia não edificar a casa, a tola destrói com as suas próprias mãos. Mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Mulher virtuosa, quem o achará? O teu valor muito excede o de fina joia. Deus está falando, o valor de uma mulher é maior do que um diamante. Excede. É maior do que um rubim. E ela chegou em mim e falou, pastor, Deus tocou no meu coração e usou um profeta. Cuidado com esse negócio de profeta, irmãos. Cuidado. Eu creio em profecia. Quem crê em profecia? Cuidado. Mateus capítulo 7, versículo 15 diz, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm sobre vós como ovelha, mas na verdade são lobos devoradores. Evangelho segundo escreveu João 10 diz que o ladrão, ele veio para quê? O ladrão veio para roubar, diga comigo, roubar, matar e destruir. Quem é esse ladrão? Quem é esse ladrão? É a qual preciso tirar sua dúvida nessa noite para nunca mais você errar. Esse ladrão não é o diabo. Esse ladrão é os falsos profetas. 1 João capítulo 2, versículo 19. Meio. Portanto não era dos nossos, porque se eles fossem dos nossos, eles teriam permanecido conosco. 1 João 4:1. Mas amados, mas provai se todo espírito provém de Deus. Nem todo espírito provém de Deus, pois aquele que confessa que Jesus vem em carne, esse é o Espírito de Deus. Aquele que não confessa é o Espírito do Anticristo. Cuidado, a qualquer momento a 7ª trombeta vai tocar. Eu não quero ficar aqui, irmão, eu não quero ficar pagando tribulação. Quem vai subir aqui na primeira vinda de Cristo, levante a mão e dê glória a Deus aqui. Disse, pastor, Deus usou um profeta. Eu amém. Me conte aí o que o profeta disse. O profeta me falou que o teu tempo na missão da fé acabou. Eu falei, irmão, teu tempo acabou na missão da fé? Aí eu peguei a Bíblia, me empresta, pastor. Procura aí, pastor. De Gênesis, Apocalipse está escrito aqui. Meu tempo acabou. Eu não encontrei.
Aí diz, não, Deus usou o vaso, xarabacai. Cuidado com esse negócio de vaso. Eu sou pentecostal, mas cuidado, ó. Vigia. Primeiro diz para vigiar, depois diz para orar. 1 Pedro 5,8 diz vigiar e sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando muitos que possa tragar. Ele não é o leão, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Aí tudo bem, ela saiu. Minha esposa, 6 meses depois passando mal, eu levanto 4h30 da manhã para pegar a senha lá no setor oeste, no portinho, para minha esposa consultar 8 horas da manhã. Tô lá, quem tá lá na fila? O irmão dela disse, a paz do Senhor, pastor. Eu disse, a paz do Senhor, meu amado, tudo bem? Ele disse, não está bem não. Eu falei, por que não está bem? O senhor lembra do fulano, não vou citar nome. O senhor lembra? Lembro. Eu lembro. O que é que houve? Se o senhor for agora lá na 4 da Sul, o corpo dele está lá. Eu falei, o que que foi? Oh, pastor, ele estava devendo R$10 do crack. O diabo está procurando um corpo para habitar. E quando ele encontra, tudo na cabeça. O diabo está procurando um corpo para habitar. E o outro foi da 2 da Sul. Se afastou o obreiro da igreja. Antes de eu chegar para pastorear, vou fazer 12 anos ali. Ele já era obreiro, mas quando eu cheguei ele já tinha se afastado. E nós estamos lá à noite, madrugada, porque ia ter uma vigília, pintando a igreja. Ele disse, pastor, deixa eu ajudar. Eu falei, quem és tu? Diz, eu já fui obreiro nessa igreja. Eu falei, você já foi? Quer voltar para Jesus? Diz, pastor, me dê uma ajuda aí. Eu falei, ó, o dinheiro da igreja é sagrado. É sagrado. Eu posso até te chamar para ajudar aqui. Mas o dinheiro que tu pegar aqui, que eu vou te abençoar porque você está ajudando, não mexa naquilo que é sagrado. Diz-me, oferta é sagrado. Terminou, ajudou. Dei para ele o dinheiro. Ele já passou desse jeito. E eu só observando. No dia da vigília ele está lá na porta, abordando todo mundo da igreja. Me dê tanto. E os irmãos, não, irmão, tem dinheiro não, me dê tanto. Já não vai dar não? Então eu vou arrumar ali. História, finalizando. Ele foi lá na boca e falou para o cidadão, me vende aí fiado. Cara, você é doido, rapaz. Tu vai pagar com o quê? As palavras têm poder. Diga aí, as palavras. Diga aí, as palavras. As más conversações, ela corrompe os bons costumes. Sabe o que ele falou? Libera aí. Se eu não te pagar, eu pago com a vida. Vigília foi no sábado. Quando foi no domingo à tarde, o caba cobrou e ele não pagou. Matou ele no meio da rua. Lavar o pastor Zilmar. Reunir com os irmãos vaquinha que a família não tinha condições para pagar o sepultamento. Sabe o que nós estamos nessa terra, irmão? Não é para ser escravo. Nós estamos aqui para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é proibido você ter 3 casas. Não, bora não me aluga 2. Qual é a diferença de riqueza para prosperidade? Riqueza, se não tomar cuidado, pode te levar ruim. Mas a prosperidade é não ter falta daquilo que nós precisamos. Não é proibido eu ter 3 casas, não é proibido eu ter 2 carros, não. É saber administrar aquilo que Deus coloca em minhas mãos. Não é proibido nós sermos prósperos nessa terra. Aí Deus agora forma o primeiro homem. Quem é o primeiro homem? O nosso pai. Quem foi nosso primeiro pai? Quem? Alguém falou quem? Adão. Qual era o dever de Adão? Lavar a terra, cuidar da terra, zelar da terra. Você sabia que cada um de nós era para sermos um fazendeiro?
Você sabia que cada um de nós não era para estar levantando de madrugada, pegando ônibus, correndo, ó, deixa eu encontrar Adão, eu vou dar uma taca nele, irmão. Era para ele cuidar da terra, era para ele lavrar a terra. E Deus agora, ele precisava fazer uma companheira para Adão, porque a Bíblia diz, não é bom para que o homem esteja só. Homem sozinho não dá certo, irmão. Mulher sozinha não dá certo, irmão. Não adianta. E Deus agora adormece o homem. E Deus tira a mulher da onde agora? Da cabeça? Não. Aí Deus agora anestesia o homem. E o homem dorme. E Deus tira agora da costela. Por que Deus tira da costela? Para a mulher andar do lado do homem, o homem andar do lado da mulher. Escute, quando a mulher nasce, aparece da costela, Adão olha assim para um lado para o outro, se assusta, aí a mulher diz, não tem outro não, meu filho, só eu mesmo, só existe eu. Ou é eu e acabou. É pegar ou largar, não tem outro, só tem eu na terra. Aí era para ser felizes. Mas por causa de um homem, entrou o pecado. Você sabia que eu e você não era para morrer? Mas por causa de Adão, entrou a morte física. Mas pode ficar despreocupado, irmão. Se nós morrer aqui, sucedeu que terminar o dia do nosso trabalho nessa terra, nós cristãos, nós vamos voltar para a nossa casa. Se coloca sobre os teus pés. Nós vamos voltar, nós vamos voltar, nós vamos voltar. Quem vai voltar? 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 Era para lavrar. Gostaria do louvor aqui. Escute para encerrar. O primeiro Adão foi constituído no jardim. O primeiro Adão foi constituído no jardim.